e sobre o roteamento entre VLANs, né, que é bastante importante. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar comigo aqui. Deixa eu ver, eu quero a tela. Ver se vai abrir para vocês. Então tá. Então, pessoal, vocês devem estar vendo, essa aqui é a atividade, a entrega online, tá, que vocês vão ter. E vou usar ela já para exemplificar, né, o que eu vou falar. Então, a ideia de VLAN é a ideia de eu poder criar várias redes, né, diferentes, distintas, que passam todas elas por dentro do mesmo switch, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, nesse SW1 aqui, que algumas portas dele vão estar definidas para VLAN 10 e outras portas para VLAN 20. Né? Assim como o switch 2 tem algumas portas na VLAN 10 e outras portas na VLAN 20. O que seria isso? Trazendo para a vida, né, para o mundo real, aqui eu, por exemplo, teria um switch desses no primeiro andar e o outro switch no segundo andar. Só que nos dois andares eu tenho o pessoal do administrativo e eu tenho algum pessoal que é mais funcional, não sei, RH, financeiro, alguma coisa. Então eu tenho dois setores da minha empresa no mesmo andar, mas eu quero redes diferentes para cada um. Para que eu não tenha que ter dois switches, um switch para cada núcleo ali, para cada grupo de funcionários, eu posso então dividir esses grupos em redes diferentes e no meu switch eu defino quem é quem, né? Eu consigo distinguir eles. E a mesma coisa eu posso fazer no outro andar. Eu digo, esses caras aqui fazem parte de um grupo, né, de uma rede, o VLAN 20 faz parte de outra rede, e aí eu junto todo mundo no mesmo switch. E assim eu economizo em equipamento, né? Então eu consigo utilizar um equipamento só para mais de uma rede, tá? O que não pode ser feito, por exemplo, é colocar duas redes diferentes em cima de um mesmo switch sem utilizar VLAN, né? Senão eu vou ter um conflito aí de redes dentro do meu switch. E aí esse switch de cima, esse switch que é o SW0, é um switch que ele não tem acesso direto a nenhuma das VLANs, mas as VLANs, ou seja, as redes, eu vou chamar de entroncadas, as redes tagueadas, ou seja, redes que estão dentro de VLANs, passam por dentro dele, né? Então, a VLAN 10 e a VLAN 20 vão entrar no switch 1 e vão passar entroncadas, vão passar com tag por dentro do cabo chegando no switch 0. E onde elas vão ser desempacotadas, né? Onde vai ser tirada essas tags? Quando elas chegarem lá no roteador. Então, esse roteador vai ter mais de uma interface de rede, né? Vai ter mais de uma subinterface. E cada subinterface, então, vai conseguir ler essas VLANs, identificar essas VLANs, para conseguir ver para onde vai esse pacote. Se é um pacote da VLAN 10, se é um pacote da VLAN 20, se eu quero fazer um pacote da VLAN 10 ir para a VLAN 20, então eu consigo, é o roteador que vai fazer toda essa troca entre VLANs, né? Ou seja, então o que eu tenho? O meu roteador, ele define, né, pela rede, pelo IP, para qual VLAN ele vai colocar o pacote. Esse pacote chegando no switch da ponta aqui, né? A gente chama de switch de acesso, mais de baixo. Eu vou conseguir dizer para ele, então, a porta de saída, se for VLAN 10, vai ser aqui a porta, vou chutar aqui a 1 e a 2, e se for a VLAN 20, vai ser a porta 3 e 4. Né? Então, eu consigo definir por porta no meu switch qual VLAN que ele está acessando, certo? Então, a função da VLAN é eu dividir, né, o meu equipamento, o meu switch, para ele poder acessar várias redes diferentes ao mesmo tempo. Tá? Então, eu divido ele logicamente, né, com configuração, para que ele possa ter acesso a várias redes distintas simultaneamente. E junto com isso,
tem várias outras configurações que a gente faz aqui nos equipamentos, né? Então, a gente vai configurar nome do switch, vai configurar senha, vai configurar acesso remoto, mas isso são coisas que vocês já viram, né? Um pouco na aula passada. Essa é mais o foco na VLAN mesmo. E aí, então, o meu roteador sempre vai ter um IP, né? Vai ter um endereço de rede em cada uma das VLANs. E o outro detalhe importante que aparece aqui são aqui as VLANs de gerenciamento. Então, eu sinalizei aqui como uma bolinha vermelha, que é o quê? Todos os equipamentos de rede, sempre que eu tenho uma rede mais robusta, cada equipamento de rede tem um endereço de IP. E esse endereço é um endereço para que eu possa acessar ele remotamente e realizar a configuração dele. A Cisco nos diz que nós devemos ter uma rede chamada gerenciamento, né, management, e essa rede por padrão na Cisco, conforme pede aqui, é uma rede 192.168.99. É uma VLAN 99. Tá? Então a Cisco pede por padrão que se utilize uma VLAN chamada 99 para ser a VLAN de gerenciamento. Tá? Então é a VLAN que a gente vai utilizar para fazer toda a parte de gerenciamento dos nossos equipamentos. Eu vou criar uma estrutura parecida com essa agora no Packet, e aí vou ir mostrando a configuração para vocês, e aí qualquer coisa vocês vão perguntando, certo? Então, aqui mais para a gente ver o que está acontecendo, eu vou botar um 2911 e vou pegar aqui os switches 2960, colocar igual ali, fazer topologia igual. Vou colocar uns PCs aqui só para a gente ter o acesso aqui em cada um. Então, vocês podem ver que aqui não tem muito mistério, só vou ampliar aqui para ficar melhor de vocês verem. Vou colocar os cabos. Aqui, ó, vou usar a giga 0 para comunicar com a giga 1. Então tá a 0 aqui falando com a 1. Aqui vou usar, tem que ser cabo cross, né? Para me fazer a comunicação aqui. Vou fazer a Fast 1 com a giga 1, vou usar as gigas de baixo. Ó, vou usar aqui a Fast 2 com a giga 1 também lá de baixo. Então, ó, então fiz ali a ligação. Lembrando que tem que ser cross. E eu vou usar o cabo reto também aqui do meu switch. Vou ligar a porta 1 aqui com a de baixo. E vou ligar a porta 20 com a outra VLAN, tá? Melhor, vou usar a porta aqui, ó. Como é VLAN 10, vou usar a porta 10 com esse cara. E como é VLAN 20, vou usar a 20 com esse cara aqui, ó. Tá? Então, deixa eu só alterar aqui. Ó, 10 falando com o primeiro, 20 falando com o segundo. Então, meio que organizei aí as minhas redes, né? Se eu fosse colocar aqui uma caixinha só para deixar bonitinho as cores, né? Para diferenciar as VLANs. Vou colocar aqui uma caixinha para minha VLAN. Ih, coloquei do outro lado. E aqui eu posso agora escolher outra cor. Deixa eu colocar aqui. Mudou para cor branca. Tem que selecionar. Aqui, bom, criei as duas VLANs, né? Criei a VLAN 10 e a VLAN 20. Eu vou colocar aqui só um avisinho aqui. Então, a rede da VLAN 10 vai ser 172.16.10.0 barra 24. E a rede da VLAN 20. Vamos botar com 172.16.20. 0. Tá? Então tem aqui a minha rede.
E a VLAN 99, eu vou colocar aqui, rede da VLAN 99, 172.16.990/24. Então, tem aqui minhas 3 VLANs, né? A VLAN 10 para a rede 10, a amarelinha aqui, a VLAN 20 para a azulzinha, e a VLAN 99, que é que eu vou configurar os meus equipamentos. Então, o que eu sei? Eu sei que o meu roteador, ele tem que ter um IP em cada VLAN. Eu preciso que ele tenha um IP em cada VLAN. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar subinterfaces dentro dessas redes. Então, meu roteador, que eu vou chamar ele aqui de R0, dentro da giga 0/0, que é que eu conectei ali, ele vai ter 3 subinterfaces, tá? Então, vai ter subinterfaces. E essas subinterfaces vão ser a minha giga 0/0.10. Sempre que eu boto um ponto ali, eu estou dizendo que ela é uma subinterface, tá? E esse aqui vai ser 172.16.10.1/24. Tá? Então, esse aqui vai ser uma subinterface. Eu já vou criar aqui mais 2. Então, a 10, a 20 e a 99. Deixa eu ver aqui. Ponto 99. Tira ali. Então, eu vou ter a 20.1 e a 99.1. Certo? Então, aqui eu consegui, eu só defini, né? Só botei ali uma caixinha de texto para mim saber exatamente o que eu estou configurando, né? E não me confundir depois. Ó. Então, eu tenho ali o meu roteador com 3 IPs que eu vou configurar nele agora. Tá? Então, olha só, para criar a subinterface no meu roteador. Eu vou ali nas minhas configurações básicas dele, né? E aí eu vou dizer primeiramente que eu não quero a configuração assistida. E dentro da configuração geral, então, vou dar um enable, né? Um enable para habilitar. Vou dar um configure terminal para entrar na configuração global. E aí vou fazer só uma configuraçãozinha básica ali para a gente que está pedindo lá na atividade, que é o hostname, que ele é o R0, então vou mudar o nome dele, a gente pode ver aqui que mudou, né, de router para R0. Vou colocar um enable secret Senai, ou seja, vou definir a senha dele para Senai, então a partir de agora, sempre que eu quiser entrar, vai me pedir a senha Senai. E eu vou dar um service password encryption aqui, ó, para criptografar todas as senhas salvas. Então aqui eu fiz a só configuraçãozinha básica, nome da máquina, senha de acesso e criptografar tudo. Bom, vamos lá. Para definir as interfaces de VLAN. Então, interface giga 0/0 é minha interface principal, né? Então, nela, na interface principal, é a interface que eu vou dar o no shutdown. No shutdown, então, é habilitar a interface, né? Que eu vou colocar para o lado minha janelinha, que vocês vão ver que quando eu der o Enter aqui, ó, a minha interface passa de vermelha para verde. Então, ela habilitou, no shutdown na giga 0, habilitou. Só que eu não vou configurar a giga 0/0. Eu tenho que configurar as subinterfaces. Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou sair da minha interface geral e vou dar uma interface giga 0/0.10. Então, agora eu estou entrando na subinterface, né? Vou dar um Enter aqui. E dentro da minha subinterface, eu vou escrever encapsulation, .1q e a VLAN que eu quero encapsular. Então, eu estou encapsulando, né, no sistema de .1q na VLAN 10. Ou seja, eu criei a subinterface, eu defini que tipo de encapsulamento ela vai utilizar e qual VLAN ela vai utilizar. E aí agora eu posso dar um IP para ela. IP address 172.16, opa, 172.16.01 com máscara padrão C. Ó, então tá ali.
E aí eu não preciso dar o no shutdown, porque eu já dei na interface global lá em cima. Tá? Então, basicamente, é isso aí, ó, exit. Né? Então, o que, que é o próximo passo que eu preciso? Ó, eu preciso agora a minha giga 20, né? Ó, interface giga 0/0.20. Criei ela, né? Habilitei ela. IP para ela. Olha lá, botei errado o IP no anterior, ó. Botei 0, ó, e era 10. O IP dessa aqui é 20, eu estou configurando a 20, né? Mas eu não posso ainda, tenho que dar encapsulation 20. Então, ó, criei a giga, interface giga 0/0.20. Fiz o encapsulamento na 20. Vou criar o IP 172.16.20.1. Ó, então, tá lá, ó. Posta este. Para arrumar o IP, então na VLAN 10 eu errei o IP, configurei errado. Então eu vou voltar lá na minha giga 0.10 e vou dar o comando de novo, só que agora com o IP certo. Só que agora, ó, entrei de novo na minha giga.10 aqui, minha subinterface.10, vou dar o novo IP agora com o IP certinho, na rede certa, e eu não preciso dar o encapsulation de novo, ó. Eu não preciso dar o comando de encapsulation, porque ela já foi feita, ele já está lá. Vou dar o este. E agora vou para a minha terceira subinterface, que é a 99, interface de gerenciamento. Então, minha interface de gerenciamento, vou dar um encapsulation na 99, IP na 99. Então, ali a gente já definiu que vai ser o 99 aqui, né? 99, 72.16.991. Vou dar o Enter. E aí tá pronto. Né? Então, o roteador em si eu preciso só ali a configuração básica, entrar, né, em cada subinterface e definir o IP de cada uma delas. Então, vou dar um exit aqui, né? Vou dar um exit de novo. E posso dar um show IP interface brief, né? Que ele me mostra esse comando aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas show IP interface brief. Ele mostra todas as minhas interfaces e quais IPs cada uma delas está utilizando. Ó, então, o 10, o 20 e o 99 com cada IP. Então, o comando é o show IP interface brief para mim ver os IPs que eu tenho. Se eu fechar aqui, é a mesma coisa que eu botar o mouse em cima do router, ele me mostra ali o show IP interface brief. Tá? Então, ele mostra ali as interfaces que eu estou e o IP que eu estou utilizando. Então, meu roteador está pronto. Aí eu vou para o meu switch principal, que o meu switch, vou chamar de principal, mas o switch que conversa com o roteador. Então, o que eu tenho? Olha só. Meu roteador, eu trabalho com várias subinterfaces. Ou seja, ele trabalha com elas encapsuladas. Para isso, o meu switch, na porta que fala com o meu roteador, aqui na giga 0/1, aqui, porta do switch que fala com o roteador, ela tem que estar em modo tronco, tá? Para poder passar várias VLANs. E as portas que ele fala com os switches do lado também tem que estar no modo tronco. Ó, a FAST02 e a FAST01. Então ele tem que estar com essas três interfaces como tronco para que os pacotes com VLAN possam passar. Então vou entrar nele aqui, vou entrar no meu switch. Entrar aqui, Enable, configure terminal. Aqui vocês viram que eu botei abreviado, não tem problema. Então vamos lá, hostname, né? Esse aqui é o SW0. Enable Secret Senai, vou habilitar a senha. Service Password Encryption, né? Então aqui você pode ver que eu estou botando tudo abreviado. Então, Enable Secret Senai, Service Password para criptografar as senhas. Então, eu fiz o básico aqui já de configuração do meu switch. Pede o banner também. Então, vou botar aqui, ó, o banner motd. Tem que ter um hashtag ali, algum caractere de início e fim. Então, cuidado, uso restrito. Né? Então, toda vez que alguém acessar, vai aparecer a mensagem. Cuidado. Opa, cuidado. Cuidado. Uso
restrito. Então, toda vez que eu entrar, vai aparecer essa mensagem aqui. Bom, o que eu tinha que fazer é interfaces tronco. Então, tem que definir as interfaces como tronco. Então, a minha interface giga 0/1, né, que é a que fala com o roteador lá em cima, ela tem que ser switch port mode trunk. Tá aqui, ó. Esse é o comando. Switch port mode trunk. Também interface giga 0/1, ela tem que ser switch port mode trunk. Pessoal, essas linhas que ficam assim pela metade é porque eu apertei tab, tá? Eu apertei tab e ele foi preenchendo para mim, ó. Eu botei SW, apertei tab, ele preencheu. Botei MO, apertei tab, ele preencheu. Botei TRU aqui, apertei tab, ele preencheu para mim. Tá? Então ele vai preenchendo. Então, switch port mode trunk, quando eu dou o comando switch port mode trunk, vocês podem ver que aparece uma mensagem aqui dizendo que ele alterou o estado da porta, ele desliga a porta e liga ela de novo no novo formato. Vou sair aqui e eu tenho mais duas interfaces para fazer isso. Então eu vou usar assim, ó, interface range fast 0/1-2. Então eu estou dizendo que a interface range significa um conjunto de interfaces. Então, eu vou pegar um conjunto de interfaces que são a fast 0/1 até a 2. Ou seja, eu vou pegar a interface que vai da 1 até a 2, vou dar Enter aqui, e vou dar um switch port mode trunk nas duas, direto. Tá? Então, quando eu dei o comando aqui, ó, switch port mode trunk, as duas interfaces foram derrubadas e levantadas novamente. Tá? Se eu olhar aqui, ó, as duas interfaces caíram e estão levantando de novo agora como modo tronco. Mas não basta o meu switch ele ter as interfaces tronco, ele tem que conhecer as VLANs que vão passar. Né? Então, para ele conhecer as VLANs, eu tenho que criar as VLANs. Comando para criar as VLANs é a VLAN e o número da VLAN. Fácil assim. Escrevi VLAN 10, Enter, e aí pede um nome para a VLAN. Tá? Na atividade eu não lembro que nome vai dar, mas eu vou botar assim, ó, name, a minha VLAN 10 vai se chamar atendimento, tá? Vou dar um exit aqui. Vou criar minha VLAN 20, vou dar um name para ela, que ela é atendimento, essa aqui vai ser o RH, vou dar o exit. E vou criar minha VLAN 99, lembram? Que é a VLAN name de gerenciamento, tá? Gerenciamento. Então, criei a VLAN, vou dar um exit. Então, ó, criei a VLAN 10, botei um nome, saí. Criei a VLAN 20, botei um nome, saí. Criei a VLAN 99, nome, saí. Então, agora eu tenho as três VLANs. Tenho as portas tronco, tenho a configuração básica. Faltou o IP desse cara. Então, para configurar o IP no meu switch principal aqui, eu vou colocar interface VLAN 99. Então, olha só, eu coloco a interface aqui e eu digo qual VLAN que eu quero que tenha IP, para que esse IP esteja já tagueado, esteja dentro de uma tag ali de acesso. Então, eu coloco o IP num switch dentro de uma VLAN, eu não coloco o IP em uma interface. Né? Eu vou colocar no IP na VLAN. Então, interface VLAN 99, vocês podem ver aqui que ele criou a interface para mim. Deixa eu voltar aqui a tela. E eu vou colocar IP address 172.16.991 é o roteador. Esse aqui vai ser o 2, né? 255.255.255.0. Então, coloquei o segundo IP da rede, né, no meu switch. Vou dar o no shutdown, né, para habilitar a interface. E vou sair. Tá? A princípio aqui, se eu for colocar o mouse em cima do meu switch, vai aparecer lá embaixo o VLAN 99 com o IP que eu coloquei. Tá? E se eu fosse testar alguma coisa, o ping, por exemplo, aqui, ó,
Talvez ele perca o primeiro, mas ele já funciona no segundo. Então, ele consegue já pingar o roteador, já está funcionando a rede dele. Como eu tenho várias redes aqui, uma das coisas que é muito comum utilizar é o IP Default Gateway. Ó, esse cara aqui, para eu colocar um gateway no meu switch, para ele poder conversar com outras redes, que nesse meu caso é um 72.16.991. Sempre o Default Gateway é o IP do roteador, né, na rede que eu tenho. Então, IP Default Gateway 172.16.991, que é o IP, né, então desse meu switch central aqui, o IP do gateway ali em cima. Então, esse aqui é o que eu tenho que fazer para que ele funcione. Certo? Então, essa configuração toda aqui que eu fiz no switch é, bem dizer, a mesma configuração que eu vou ter que fazer nesses caras da ponta, né? Então, eu vou ter que usar a mesma configuração para que eles funcionem, que eu vou dar Enter, e a partir daí, então, ele já tem um gateway definido. Bom, esse cara aqui já conversa com esse aqui de cima, ele já tem as portas configuradas, ele está todo certinho. Vou configurar o cara da ponta agora aqui nessa minha esquerda, para que eu consiga fazer a primeira comunicação aqui. Então, vou clicar nele. Vou ver aqui, ó. Olha só. Então, agora vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Enable, configure terminal. Depois vocês podem botar ali em 2x se quiserem mais rápido, ou botar ali em 0,5 para ver mais devagar a apresentação. Mas eu vou deixar no YouTube para vocês, tá? Então, olha só. Entrei na configuração, vou dar o hostname, então, definir o nome, né? SW1, esse cara aqui. Vou definir a senha. Enable secret. Senai. Botei senha. Service. Password encryption. Né? Então, para criptografar todas as senhas. Então, criptografei tudo. E vamos lá, interface tronco dele. Então, tem uma interface fast, vamos confirmar aqui qual que está conectada. Eu estou com a Giga 01 conectada ali em cima. Então, interface fast Giga 0/1. Pá. Pá, eu botei fast Giga. Interface Giga 0/1. Ela é um switch port mode trunk, né? Ela é tronco, porque ela é a que fala com o cara lá para cima. Neste switch, então vou dar um este. Eu também tenho que ter todas as VLANs, né? Então vou lá, VLAN 10. Tem que ter, tá, pessoal? Senão não dá certo. VLAN 10. Não vou botar nome aqui nas VLANs, mas poderia pôr, deveria pôr, né? Mas VLAN 20, exit, e a VLAN 99, exit. Ó, criei as três VLANs. Já vou colocar IP na VLAN então. Então, interface VLAN 99. IP address 172.16.993. Terceiro IP então da rede. O 1 e o 2 já foi utilizado. Vou dar um no shutdown aqui. Então coloquei IP janela. O que falta? Então olha só. Voltando aqui à configuração. Entrei na configuração. Coloquei nome, né? Nome, senha ali. Entrei na interface que fala com o switch central e disse que ele é modo tronco. Então, entronquei ali, ou seja, vai passar as VLANs por ali. Criei minhas três VLANs, a 10, a 20 e a 99. Coloquei um IP na minha interface VLAN, ou seja, DIP ao meu switch. Falta o IP default. Ah, eu estou dentro da interface, parei. Este IP default gateway, que é um 72.16.991. Né? Então, defini o gateway dela para falar com outras redes. E falta agora dizer assim, ó, eu tenho que dizer no meu switch aqui, que ele tem 24 portas, né, 24 portas fast, eu tenho que dizer quais que fazem acesso a cada rede. Então, quais portas, quando eu conectar um cabo, vão ser da VLAN 10,
quais cabos vão ser da vela 20. Então, eu tenho que definir para ele quais as portas que ele tem que utilizar para acessar cada VLAN, né? Nesse caso, eu botei aqui, ó, o cara da VLAN 10 está na interface 10, aqui, e o cara da VLAN 20 está na interface 20. Então, para fazer essa configuração, vou fazer assim, ó, interface range, né? Então, um intervalo de interfaces, a fast 0/1 até a 10, então da 1 até a 10, vai ser um switch port mode access. Olha só, isso aqui não tinha aparecido. Então, um switch port, uma porta do switch, né, no modo acesso, ou seja, vai acessar uma VLAN, aí switch port access VLAN 10. Então, ó, comando novo de novo. Então, eu vou dizer que a minha porta, né, do switch vai ser para acesso à VLAN 10. Então, ele vai conseguir acessar a VLAN 10. Aí eu vou dar Enter aqui, e aí a porta ali piscou, né? E a partir de agora, provavelmente, esse PC aqui vai ter acesso à VLAN 10 do meu roteador. Então, a partir desse momento, esse PC ele só acessa a VLAN 10. Se ele tentar acessar a VLAN 20 aqui diretamente pelo switch, ele não consegue, ele só consegue acessar portas que são da VLAN 10. Então, vou sair ali daquele range, vou entrar no novo range, que vai ser da 11 até a 20, né? Então, uma foi da 1 a 10, a outra vai da 11 a 20. E a mesma coisa, ó, switch port mode access, switch port access VLAN, agora 20. Então, vou acessar a VLAN 20. Então, eu tenho aqui acesso à VLAN 10, aqui acesso à VLAN 10, e aqui acesso à VLAN 20. E aí eu consigo acessar cada rede separadamente, né? Então, basicamente, a configuração do switch é isso, né? Eu vou conseguir, então, retomando novamente, nome da máquina, senha, né? Senha de acesso aqui, criptografar as senhas, definir a interface tronco, né, de comunicação com o resto da topologia, criar as VLANs, e após criar as VLANs, então, eu defino as interfaces de acesso, né? Quer dizer, o IP dele, né, que eu defini o IP dele, gateway, mas as interfaces de acesso aqui é o mais importante, tá? Para finalizar esse lado aqui, então, da topologia, eu posso, então, aqui, ó, no meu PC, eu vou colocar um IP, e vou colocar o IP 172.16.10.2, né, aqui. A máscara eu vou deixar padrão classe C, e vou colocar aqui o IP do gateway, que é 1. Né? Então, ó, o 10.2, ele virou o segundo IP da rede, e ele fala com 1. Vou fechar aqui, e aqui eu vou fazer para a rede 20, né? Então, ele está na rede PC20, fazer na rede 20, 72.16.20, só vou salvar aqui, e 20.2, a máscara eu vou deixar padrão classe C, e aqui eu vou botar o gateway como 1, né? Então, ó, o PC é o segundo IP da rede e o gateway dele é o IP do roteador lá em cima. E aí, agora, se eu tentar fazer o ping, né, desse PC aqui embaixo, com aquele switch lá em cima, é para funcionar. Se eu testar o ping desse segundo PC até o cara lá em cima, é para funcionar também, que é apagando tudo. E se eu fizer o ping de um cara do PC 10, da rede 10, para a rede 20 aqui, olha só, também funciona. Só que para funcionar da VLAN 10 para a VLAN 20, esse pacote teve que subir, vir até o roteador, trocar de VLAN aqui em cima para descer até a 20. Então ele tem que fazer toda essa troca, toda essa fusão aí, eu vou dizer, essa inversão de VLAN lá em cima no roteador para poder funcionar. Tá? Então ele tem que ir e tem que voltar. E basicamente essa é a configuração, né, que a gente precisa fazer num switch no roteador. A única coisa que eu não tinha mostrado, né, que eu não mostrei, vou fazer agora só para completar, seria o acesso SSH, né, que se eu for fazer nesse cara aqui de baixo, né, que eu já estava configurando, vou dar o este aqui,
E aí, para conseguir fazer um acesso remoto, eu preciso de alguns itens, né? Dentro desses itens está o nome da máquina, que eu já mudei, a senha de acesso local, que eu já fiz. Eu preciso de um usuário local. Então, ó, username. Vou chamar o usuário de admin, tá? Admin. Dá um privilégio para ele. Privilégio 15 é o privilégio de administrador. Isso que eu mostrei, acho, na aula passada, né? Privilégio 15. Secret. Senai, então defini a senha dele. Usuário, nome admin, senha Senai. Eu preciso de um CryptoKey Generate RCA, criar um certificado. Ó, o que que ele me disse? Eu tentei criar o certificado, ele disse que eu não tenho domínio. Então, tem que criar um domínio. IP domain name. Vou criar um senai.com aqui. Senai.com. IP domain name senai.com. E vou criar agora aqui o meu CryptoKey Generate. Ó, CryptoKey Generate RSA. Me pede quantos bits eu quero de criptografia. Eu vou botar 1024. E aí o que falta é meu line VTY do 0 ao 4. Então vou definir minhas linhas de acesso. Eu vou dizer que o login é local, né, para eu poder fazer login com o meu usuário admin ali. E vou definir transporte input SSH para mim poder acessar aí o meu transporte para SSH, né? Vou dar este. E até aí, então, tá pronto toda a minha configuração, né? Então, basicamente, essa é a configuração que eu preciso completa nessa minha estrutura aí para fazer esse meu switch funcionar, certo? Perguntas até aí, pessoal? Professor, só para lembrar, essa é a atividade que eles vão ter que fazer nesse modo, né? Nesse jeito, a atividade está solicitando. Muito próxima. Mudei os IPs aqui, mas a estrutura é a mesma. Isso, basicamente só substituir então ali as informações, né, prof? Sim, basicamente só substituir as informações. Perguntas, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui e depois a gente